Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos e amados ouvintes, muito bom dia e a paz de Cristo reine no seu coração e sempre aquelas 3 palavras: paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, com muita alegria em mais uma manhã de fé, em mais uma manhã para trazermos aqui mais uma pérola de sabedoria, que são pequenos ensinamentos para edificar a sua fé e fortalecer a sua vida. E antes de eu entrar na palavra de hoje, eu quero fazer 2 convites. O primeiro, que se você quer estar comigo pelo Instagram do Agindo Deus, quem impedirá, tenho realizado lives de segunda a sexta-feira às 18 horas. A live Negócios com Deus. Você é o meu convidado a estar comigo. Live no Instagram, Agindo Deus, quem impedirá. Tá certo? O segundo convite é domingo agora. Todos os domingos, inclusive nesse domingo agora que está chegando, domingo, 9h30 da manhã, no presencial, aqui em Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Você é o nosso convidado a estar com a gente para uma manhã de fé, de palavra e de orações, e vamos estar abençoando você em nossa reunião presencial. Venha com a sua família, convide mais alguém, você é muito bem-vindo a estar conosco. Muito bem, vamos para a palavra do dia. Hoje eu quero fazer uma pergunta. Como que estão, né? Os seus ouvidos? Você está ouvindo bem? Preste atenção no ensinamento de hoje, que vai te ajudar. Muito, muito, muito. Salomão, ele diz o seguinte: limpe seus ouvidos para que você possa me ouvir agora. Salomão, ele disse para ouvirmos. Ele disse também para guardarmos. E também ele disse para não esquecermos. Ou seja, as instruções e os mandamentos de Deus. Primeiro, ouvirmos, guardarmos, não esquecermos as instruções e os mandamentos de Deus. Por quê ele disse isso? Porque todo conhecimento começa com o ouvir. E há 2 formas ou 2 maneiras de ouvir. Primeiro, uma com seus ouvidos externos e outra com o seu espírito interno. Inclusive, todos têm ouvidos para ouvir, mas alguns precisam de entendimento espiritual depois de ouvir. Vai guardando essa palavra aqui, entendimento. Sabe quando você ouve uma instrução de algo e você diz assim: eu não entendi. Ou seja, se você não entendeu, você precisa ouvir novamente até você entender. Você já viu? Vou dar um exemplo simples. Imagine 500 pessoas ouvindo uma pregação. 500 pessoas ouvindo uma palavra de Deus, ouvindo uma mensagem. E depois pergunte a elas o que elas aprenderam ou o que receberam. Alguns explicarão a mensagem claramente, enquanto outros admitirão o seguinte: não entendi nada ou não captei nada daquilo. Sim, todas essas 500 pessoas ouviram a mesma coisa. Elas ouviram, mas no entanto, algumas aprenderam, compreenderam e outras não captaram nada. Entendeu? Então, diante disso aqui, nós podemos ilustrar 3 tipos de ouvidos. Exatamente, 3 tipos de ouvidos. O primeiro deles, podemos dizer, é ouvidos limpos, que são aqueles que ouvem claramente a verdade e recebem e seguem as instruções. Ouvidos limpos, aqueles que ouvem claramente a verdade, a recebem e seguem as instruções.
Jesus, certa ocasião, e esse texto que eu vou falar aqui de Jesus é um texto que, para quem me acompanha e presta muita atenção, nota que eu sempre estou repetindo isso aqui, né? Isso sempre em minhas pregações, ensinamentos, esse texto aqui, dependendo do assunto abordado, ele vem à minha mente e eu falo dele, porque a gente está falando de ouvir, e é justamente isso que esse texto diz aqui de Mateus, né? Mateus capítulo 7, Mateus 7, a partir do verso 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então ele está dizendo que ele deu as instruções, aquela pessoa ouviu, escutou e ouviu e colocou em prática. Então ele compara essa pessoa a uma pessoa sábia, a uma pessoa prudente, que está edificando a sua casa sobre a rocha. Aí depois ele fala que vai vir problemas e tudo mais, mas essa pessoa não vai cair, não vai perecer, porque ela fez uma boa edificação, é um alicerce forte, né? E diante do que eu estou falando, podemos dizer que essa pessoa, então, ela tem um ouvido limpo, ou os ouvidos limpos, porque ela ouviu claramente a verdade, recebeu e simplesmente seguiu as instruções. Então que nesse dia, nessa hora, neste momento, você que está me ouvindo, que você possa ser também uma pessoa como essa, que tem ouvidos limpos, está ouvindo a palavra claramente, está ouvindo a verdade, está recebendo, está seguindo as instruções que Deus está te dando. Mas tem também os ouvidos obstruídos. Ouvidos obstruídos são aqueles que não conseguem receber a informação por causa de tradições ou influências preconcebidas. E tem também os ouvidos críticos, que são aqueles que se recusam a ouvir porque têm uma atitude crítica com relação à mensagem ou ao mensageiro. Você já viu aquela pessoa, principalmente no meio cristão, e ele pergunta assim: quem que vai pregar hoje? É fulano de tal. Fala, então hoje eu não vou. Por que será? Porque ele não quer ouvir um ensinamento da voz do mensageiro, daquela pessoa que foi escolhida para trazer a palavra? Então pode ser, tá? Não estou afirmando, pode ser que pessoas assim têm ouvidos críticos, né? Eu só vou se for fulano de tal, né? Mas tudo bem, vamos lá. Prosseguindo aqui o nosso ensinamento. O conhecimento, queridos, o conhecimento, ele entra na nossa mente justamente por meio da leitura e também da audição. Então você precisa limpar os ouvidos, retirar os impedimentos e as ideias preconcebidas que bloqueiam a palavra de Deus, impedindo que ela faça a descida, vamos assim dizer, de 45 centímetros que vai da sua cabeça até o seu coração. Depois guarde ou preserve o que você ouviu, protegendo o seu coração com toda a diligência. Lembra que eu ensinei esses dias agora, anteontem, se eu não me engano, sobre diligência? Então você vê que nossas ministrações elas vão se encaixando, igual um quebra-cabeça aqui, né? E interessante que Cristo, nosso Salvador, ele ensinou que o adversário tenta roubar de você a palavra de Deus, que você ouve antes que a semente possa criar raízes e gerar resultados. Está escrito em Marcos, capítulo 4, verso 15, 16 e 17, que ele fala ali dos terrenos, né? O terreno pedregoso, espinhoso, né? Ele fala de 4 terrenos, e o 3 são ruins, que a semente é lançada, mas não cria raízes, então não vai ter resultado, não vai ser frutífero. E um terceiro passo aqui
é sempre se lembrar das regras e nunca esquecer que a falta de sabedoria nos impede de seguir a sabedoria. Olha que interessante, a falta de sabedoria nos impede de seguir a sabedoria. Interessante que os hebreus, eles foram alertados que depois de se instalarem na terra prometida, eles nunca deveriam se esquecer de que foi Deus e a sua aliança que lhes deu o poder para adquirirem riquezas. Está escrito, Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. E Moisés advertiu o povo por 8 vezes para não se esquecerem da sua aliança. Deuteronômio 4, 9 e assim por diante. Ou seja, então o povo de Deus está sempre tem que ser advertido, avisado, lembrado. Já dizem por aí, que certas pessoas, não sei se é só no Brasil, ou acho que muitas nações, tem gente que fala assim, fulano tem memória curta, esquece fácil, Às vezes a gente esquece fácil, mas puxa, hoje em dia tá fácil, de pesquisar aí na internet e você traz à tona um monte de coisa que você esqueceu, Mas o bom é trazer coisas boas, evidentemente, Agora, Salomão, para a gente concluir aqui, Salomão sabia que o conhecimento começa pelo ouvir, o entendimento começa pelo fazer e a sabedoria se manifesta com a diligência. Olha que interessante isso. Então, se você prestou atenção ou está prestando atenção, nós iniciamos a semana falando sobre algumas questões da fé e da sabedoria, da importância da sabedoria. E para ter sabedoria tem que pedir com fé, não pode duvidar. Então essa semana podemos semear aqui algumas instruções para que nós possamos melhorar o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo, com a nossa própria família, que a sabedoria se manifeste em nossas vidas, a sabedoria do alto. E hoje, concluindo aqui esse momento de reflexão, justamente sobre a importância dos seus ouvidos. Então, cuide dos seus ouvidos, não apenas físicos, mas os ouvidos, vamos assim dizer, espirituais, o ouvido espiritual, para você ouvir a voz de Deus, para você ouvir uma instrução e você entender a instrução, você fazer a coisa acontecer, você colocar em prática. Pense nisso. E eu digo o seguinte, será que algumas coisas que andam acontecendo com você, na sua família, não é por falta de ouvir o outro? Você tem conversado com seus filhos, você que tem? Você tem dialogado com a sua esposa, com o seu marido? Você tem trocado ideias? Você está aprendendo a ouvir os sinais de que alguma coisa talvez não esteja legal? Preste atenção. Deus está falando. Deus está me usando aqui para despertar algo em você. E quando Deus fala, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Se Ele está falando, é para a gente corrigir a nossa rota, é para a gente pensar um pouco melhor. De repente, o teu casamento não está legal porque você não está sabendo e prestando atenção no que a tua esposa anda falando para você. Ouça um pouquinho mais ela, preste atenção. Mesma coisa ao contrário. Você, esposa, tem marido, de repente você também não está sabendo ouvir o seu marido. Pense nisso, minha gente. Talvez o teu filho, a tua filha não está legal, talvez está até fazendo algum tipo de tratamento psicológico aí. Talvez, pode ser, uma das razões pode ser que não está tendo um diálogo sincero entre o pai e a mãe, ou entre os pais e os filhos, ou os filhos e os pais. Pense nisso, analise, Deus vai te ajudar. Por isso que nós oramos após cada reflexão, para que Deus ilumine a sua mente e você tenha vitória na sua vida e na sua família. Deus amado e Deus querido, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento sensacional, por esse momento de palavra. Ó Espírito Santo, o meu desejo é que esta palavra, este ensinamento chegue para pessoas que realmente estão precisando ouvir e possam entender o que está sendo ensinado e possam colocar em prática. Abençoa a família querida que me ouve. Abençoa os homens, mulheres, jovens e crianças. A toda a família. Proteja a família, Pai. Tu tem visto como a família tem sido atacada, Senhor. Sempre foi e agora muito mais agora. Mas proteja essa família. Livra essa família do mal, livra do caos. Livra, Senhor, da tragédia e proteja cada um dos seus filhos e filhas. E todos que me ouvem
sejam abençoados e possam ter entendido o ensinamento dessa semana e do dia de hoje. Senhor, abençoa também a vida econômica e financeira de todos eles, trabalhadores, aposentados, empresários, empreendedores, profissionais liberais, autônomos e, enfim, a todos os empreendedores. Abençoa a vida econômica e financeira e todos tenham um dia de excelência, tenham todos um final de semana muito abençoado, que a tua graça, favor, bondade seja sobre nós. E nos dê sabedoria, Senhor, sabedoria no agir, sabedoria no falar, sabedoria no pensar, sabedoria no decidir, e tudo que ensinamos essa semana possa realmente encontrar o coração certo, a mente certa, o ouvido certo, que vai ouvir, vai entender, vai compreender e vai prosperar obedecendo às instruções do Espírito Santo. Assim eu oro, Pai, e já te agradeço, no poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.